A definição da palavra gaúcho é solidariedade. Companheiros e muito acolhedores. Parece que todo gaúcho tem muito afeto um pro outro. Mas também somos de pegar de arranque. Um povo forte. Ele tem essa coisa da fibra e de ser autêntico mesmo. Pelos trajes, pelo jeito de falar, pela maneira que assa, pela maneira que toca, pela maneira que fala. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A gente tem bastante façanha para se gabar, mas também tem muito que aprender com muita gente de todo mundo, de todos os estados, né? Com a era da internet, as pessoas estão seguindo valores diferentes. As pessoas mais velhas, acho que cultuam mais nutrição e tem mais esse apego, e as pessoas mais novas, elas têm isso, mas elas também estão muito abertas a outras culturas, outras coisas. O gaúcho, infelizmente, ele vem se moldando com a modernidade, sem perder a nossa essência. A música continua a mesma, mas a imagem diferente. Tipo, independente a gente não tá dentro de um CTG, alguma coisa, a gente gosta disso. É amor, assim, pela cultura. Com todos os ramos gerais ali, eu acho uma das tradições mais bacanas, né? Independente de ser o gaúcho raiz, o Nutella, os dois têm o orgulho de ser gaúcho, né? Eu tenho muito orgulho de ser gaúcha. Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje eu estou com convidados muito especiais, gente que se preocupa com que o Rio Grande possa crescer, com que o Rio Grande possa ser mais expoente no mercado brasileiro. Gente que faz pesquisa, gente que vai a fundo nos números das coisas que acontecem no Rio Grande. Eu costumo não apresentar meus convidados. Muito bem. Meus convidados se apresentam porque aí fica mais fácil, né? E aí depois de eles apresentados, nós vamos embora. Vamos lá? Vamos lá. Eu sou o Daniel Bertoli, e eu sou gerente de Insights e Analytics do Grupo RBS. Né? Trabalho na área de dados, fazendo as nossas pesquisas com o consumidor, né? Analisando também os nossos clientes de mídia, tudo que... Sempre quando a gente falar de dados do consumidor, né? É com a nossa área, a gente que produz os estudos e as análises que a gente precisa. Daniel, sem dados não existe o mercado? Acho que não. Tenho certeza, na verdade, não é um achismo. É. Não existe. E quando é que vai se reconhecer isso, que se precisa de dados? Eu acho que a gente está indo por um bom caminho, assim. Acho que tem sido um assunto bem... muito falado, assim, né? A gente tem um momento que se fala muito em dados e que as áreas estão se desenvolvendo muito, né? Com certeza não é próximo do que seria assim um cenário perfeito, mas eu acho que a gente tem feito um caminho bem interessante assim. Nas trocas que a gente tem feito com o mercado, inclusive a partir da pesquisa que a gente vai falar aqui, a gente tem percebido isso. Pelo menos uma vontade muito grande de consumir esses dados e conseguir aplicar no dia a dia. Eu sou a Ana Kremer, hoje eu sou gerente executiva na RBS, já estou há 11 anos na empresa. 11 anos? 11 anos. E eu cuido da área de dados, então um grupo. Então, por isso que tu ficou atilada. Quando eu perguntei dados. Isso. Eu cuido da área de dados e também de uma área que a gente criou recentemente para tocar o nosso projeto de transformação digital, que a gente chama de operações digitais. Então, esse é meu escopo hoje. Dá um spoiler aí do projeto? Dessas operações digitais. A gente tem 11 iniciativas que a gente está rodando para transformar a RBS cada vez mais numa empresa digital. Então, tem iniciativas de novos produtos, de produto para mercado, né, anunciante, mas também para o mercado consumidor, né, produto para o B2C. Iniciativas também ligadas à gestão de conteúdo, reformulação da nossa redação, como é que a gente constrói conteúdo com base em dados, né, com base no que o nosso público quer ler, quer assistir, formato, outras pautas. Então, a gente tem 11 iniciativas que a gente está rodando desde o finalzinho do ano passado. E a minha área, a área é responsável por garantir a execução dessas iniciativas. Então, é uma área bem voltada à metodologia, assim, métodos ágeis. A gente tem agilistas dentro da área, gestão da mudança. Tu socorre bastante o departamento comercial. Bastante. Principalmente nesse contexto de dados, assim, né? A gente trabalha muito em conjunto com o time da Paty, né? As pesquisas que a gente faz geralmente tem esse olhar de... Como é que a gente coloca isso à disposição do mercado, à disposição da área comercial como ferramenta, né, de conversa? Seria capaz de afirmar ou de dizer que a internet supera a TV aberta?
Olha, acho que elas vão se misturar, né? Cada vez vão estar mais misturadas, assim. A gente vê os movimentos de TV 3.0, que é TV com internet. Então, eu acho que é muito difícil a gente dissociar, assim. Mas a audiência da TV vai continuar. A gente não vê ela, assim, terminar, né? Vai continuar sendo um canhão aí. Não tem nenhuma perspectiva da gente ver isso. Tem vários tipos de TV, né? Exatamente. Tem a TV linear, TV aberta, tem a fechada, tem a Pay TV, tem streamings, tem N possibilidades de fazer. Mas como o povo gosta de que uma termine para a outra começar, é uma coisa muito louca, né? Né? E isso não vem de agora, né? Vem desde o homem da caverna. Sempre há necessidade de matar alguém para que né, o outro, para que possa surgir um outro. Não, exatamente. Convive. Né? Até o jornal, né? Ou mais. Até o print, né? Que tá aí, a gente também achava que ia morrer e tá firme. Então, acho que não precisa morrer, né? Pra gente fortalecer o outro lado. Esses dias eu me surpreendi. Tava passando um WhatsApp pra cá, passando pra lá e tal. Aí a pessoa do outro lado disse, pô, printa isso e me manda. Opa! Voltou o print. Voltou o print. Né? Tu, minha querida. Eu sou Patrícia Fraga, lidero a área de mercado do Grupo RBS. Quero agradecer imensamente o convite de estar aqui de novo contigo, Nenê, na coluna do Nenê, que faz esse trabalho importante aqui para o nosso mercado, né? De também levar conteúdo e dar visibilidade para as coisas que a gente está fazendo. E vir aqui falar desse tema hoje, né, contigo, que é o nosso projeto Persona, para nós é muito caro, porque a gente é uma empresa que acredita no nosso propósito. Caro no duplo sentido? Talvez. Mas a gente acredita muito que o nosso propósito final é conectar, né, as marcas com o consumidor gaúcho. E além de ter um ecossistema de mídia forte, a gente sabe que a gente precisa conhecer em profundidade esse consumidor para, de fato, a gente agregar valor nas relações com os parceiros de mercado que a gente tem. Então, é um investimento que a gente faz, sim, mas em que a gente coloca, né, esse conhecimento à disposição do mercado sem custo, porque a gente acredita que é também nosso papel fortalecer esse mercado como um todo, para que a gente se comunique melhor com os gaúchos e que para as empresas daqui e de fora daqui consigam prosperar e ter comunicações mais assertivas nos seus negócios. Né? O Persona, a primeira foi em 2017, correto? Correto. Aí teve esse intervalo até 2024, atravessando aí uma Covid, né? Foram 2 anos de Covid, né? E enchente. Por que esse hiato tão grande? Não houve necessidade de atualizar 2017 em 2018 ou em 2020? Tem eu acho que tem uma informação que a gente tem, assim, que é das nossas interações sobre o primeiro Persona, que ele durou muito tempo no mercado. Até chegou um momento que nem a gente usava mais ele ativamente, mas a gente continuava recebendo pedidos de apresentações, de interações sobre aquele conteúdo. Então a gente foi vendo que aquele conteúdo ele continuava utilizável, né, e interessante durante muito tempo. Acho que tem um pouco a ver com isso, assim, e por isso também que a gente foi, né, que a gente continuou mantendo ele. Claro que tiveram essas questões no meio do caminho também, né? A gente não viu como uma boa ideia executar novamente um estudo como esse no meio de uma pandemia, né? Ali então vão outras coisas acontecendo. A gente achou que um estudo de perfil como esse, né, poderia ser um momento estranho para fazer. A gente fez outras pesquisas entre essas duas, também grandes estudos com outros focos, né? A gente teve, por exemplo, um que a gente chamou de cápsula, que foi mais ou menos uns 2 anos ali depois do primeiro Persona, que a gente falou um pouco de comportamentos emergentes, né? Então ele tinha também essa ideia de olhar para o comportamento do gaúcho, mas não era em cima de perfil como era o Persona, né? Então a gente foi testando algumas outras coisas e agora, né, ali no ano passado, foi quando a gente identificou assim, não, agora está na hora, né? Tudo isso aconteceu, diversas coisas devem ter mudado de fato, então chegou o momento da gente atualizar e de novo, né, chegar para o gaúcho. Tem um comparativo comportamental no Persona que faz São Paulo como referência e o Rio Grande do Sul. Por que isso?
A gente gosta sempre de ter um grupo controle, assim, pra gente entender, tá, esse é o gaúcho, mas isso é mais ou menos do que a média do Brasil, assim, né? Então, a gente traz São Paulo como uma alternativa para ter esse olhar Brasil, né? Como um estado com mais mistura, com gente de tudo que é lado, né? Então, não é por ser São Paulo, mas por um local que a gente entende que a gente consegue ter uma visão comparativa, assim, para entender teve um parceiro de São Paulo A gente teve 2 parceiros nesse projeto, um de São Paulo e um daqui. Então, cada um tocou uma parte, assim, né? A metodologia foi bastante extensa, a gente passou por vários tipos de questionário, perguntas abertas, fechadas, questionário online, entrevistas na rua. Então, para cada uma dessas etapas, a gente trouxe um parceiro especializado. E aí, em São Paulo, a gente rodou um questionário online para conseguir ter essas comparações mais quantitativas aí com relação ao gaúcho. E funciona bem isso? Funciona super bem. A gente vê que tem coisas que são muito diferentes mesmo, assim. Tem coisas que são parecidas. Me diz a mais diferente. O orgulho regional, assim, a gente não vê orgulho regional em São Paulo. A diferença de percentual de quem se orgulha de ser daqui é muito grande. Tem muito nordestino em São Paulo, porque tem muito gente de fora, a maioria da população de São Paulo é isso. Né? E eles não têm muito essa conexão, assim, né? Raiz. O que é ser paulistano, né? O que é ser daqui. Tem uma relação com marcas também daqui, que em São Paulo a gente não vê, né? A gente fez a segunda vez a pergunta de se existem marcas que te representam, marcas locais que te representam. E em São Paulo eles nem sabem citar uma marca local. E aqui vem, marcas locais. E aí as pessoas citam várias marcas locais. Em São Paulo, na pesquisa anterior, veio o Boticário como uma marca local, que nem é de lá, né? Sim, Paraná. Então tem essa relação com o Estado, assim, com as tradições, a gente vê que é bastante diferente. Eu acho que essa resposta de eles não saberem apontar uma marca, não sei o quê, eu acho que isso é soberba paulistana. Nós temos todas. É tudo nosso. É tudo nosso, exatamente, tudo nosso. Então, citar uma para eles é muito... que isso, né? Mas, de fato, começou a falar agora e eu não consegui pegar uma marca paulista. Eles também não conseguem. Né? E aqui vem várias, né? Aqui vem... essa aqui vem... Toda a pesquisa vem, né? Vem RBS, vem Tramontina, né? Vem Sicredi, vem muita marca local. O gaúcho tem orgulho disso, né? Muito. Tem. Apesar de ser azul e vermelho, apesar de ser Chimanga e Maragato, o gaúcho ainda se orgulha das suas coisas, né? Mas essa divisão é apontada na pesquisa pessoal. Esse azul e vermelho, Chimanga e Maragato, que o Rio Grande é dividido. Não. A gente não chega a perguntar nada específico sobre isso, sim. Né? Mas quando a nossa pergunta inicial é sempre assim, né? O que é ser gaúcho? A gente parte dessa pesquisa. A gente partiu em 2017 e partiu agora também. E aí aparece, né? Tem muitas pessoas que definem o que é ser gaúcho. É Grêmio, é Inter, né? Mas isso não foi trazido, né, pra gente como um ponto, assim, de conflito, né? Ou foi mais mesmo como uma referência de que é parte de ser gaúcho, né? São marcas, assim, São né? marcas. São coisas importantes. Mas até tem um ponto, quando a gente olha 2017 versus essa edição de 2024, tem uma coisa que aparece mais forte agora, que é o senso de coletividade do gaúcho, que não aparecia de maneira tão forte em 2017. Então, eu acho que essas coisas do gaúcho ser posicionado, de ou é Grêmio ou é Inter, a questão política, né? Tudo isso que é muito marca mesmo do gaúcho, continua existindo, mas tem uma evolução quando a gente olha, né, o que era lá o comportamento do gaúcho em 2017, tudo que aconteceu ali no pós-pandemia, que é essa questão de a coletividade de ter um olhar para o futuro que até nos surpreendeu na pesquisa, porque quando comparado ao grupo controle, o olhar de futuro do gaúcho é mais otimista, mais satisfeito e mais feliz que a média. Então, tem uma mudança aí que é sutil, né? Sim. Mas que demonstra que talvez o gaúcho esteja se dando conta do quanto que, né, fazer tão forte esse processo de divisão, de cada um tem que estar de um lado, não fez com que o Estado não andasse para frente nos últimos anos. Então, parece, né, pelos dados que a gente vê, que existe hoje uma consciência de que o coletivo, de que esse olhar alinhado para o futuro, apesar das diferenças, é importante para que o Rio Grande do Sul continue crescendo. Isso aparece tanto no recorte que a gente fez da persona antes ali da enchente, né, que foi o campo do ano passado, quando a gente atualizou a pesquisa. Esse olhar otimista e esse senso coletivo forte continua aparecendo no pós-enchente também.
E de muita que é uma ótima felicidade, notícia, né? E de felicidade, assim, a gente viu também, isso também foi muito diferente da pesquisa lá de 2017, que a gente estava saindo de uma crise, assim. A gente vê agora o senso de felicidade muito alto, assim, mais de 90% das pessoas se dizendo felizes, e isso é maior também do que o nosso grupo controle. Agora, sob o ponto de vista de progresso econômico, tem gente que sustenta hoje. Teve um tempo que a gente dizia que a BR-101, um era Rio Grande do Sul, 0 era Santa Catarina e o outro 1 era o Paraná. Hoje os caras estão querendo chamar a BR de 011, achando que o Rio Grande do Sul evoluiu em vez de ter evoluído nesse período. Claro que tem algumas coisas que comprovam isso, mas eu não afirmaria, mas as coisas estão muito complicadas sob o ponto de vista de que muitas empresas saíram daqui, né? Foram apostar suas investidas econômicas em outros estados, estão fazendo em outros estados mais do que faziam aqui, né? Então, eu não sei onde está essa felicidade, sabe? Me preocupa muito de que nós não evoluímos. A gente fez alguns testes, né, sobre o que significava o orgulho dessas pessoas e também quais eram aqueles pontos que as pessoas gostariam de se orgulhar, digamos assim. Que é aquela coisa assim, que hoje talvez eu não tenha esse orgulho consolidado, mas este é um ponto sobre o Estado que eu queria que desse muito certo, né? E nisso a gente viu alguns pontos das pessoas, principalmente focando em questões como educação, como desenvolvimento de tecnologia, polo de tecnologia e desenvolvimento das cidades. Então, tem um reconhecimento das pessoas que esses são pontos que hoje não estão do jeito que elas gostariam que estivesse, mas que elas veem um potencial de desenvolvimento e elas querem que dê certo para que elas possam se orgulhar disso ali na frente, né? Eu acho, assim, que talvez... eu não vejo, assim, essa visão de não progresso do Estado no discurso dessas pessoas. Afinal, eles estão dizendo que estão mais otimistas e esse foi um ponto grande de diferença entre as duas pesquisas. E, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, né, elas estão felizes, mas elas conseguem também nos trazer esses pontos, assim, que elas gostariam que tivesse melhor no Estado. Inclusive, é algo que a gente está levando muito para os clientes, assim, né? Olha para esses assuntos aqui e pensa como é que tu consegue conectar tua marca, tua empresa nisso daqui, porque é o que as pessoas querem que dê mais certo do que dá, né? E aí, quando a gente vê o orgulho atual, ele está muito conectado, né, às nossas, à nossa natureza, aos nossos pontos turísticos que a gente tem conseguido desenvolver. Então, são pontos... Gastronomia, né? O próprio orgulho das tradições também, né? Trazido como um ponto alto do Estado. Mas tem esse ponto, assim, sabe? Eu acho que elas estão felizes, elas estão orgulhosas, elas têm principalmente uma perspectiva boa para os próximos 3 anos, assim, que foi o que a gente perguntou. E essa perspectiva está em cima dessas coisas darem certo, assim. Isso. Tem uma crença, eu acho. Tem até um depoimento, tem vários depoimentos coletados ali na pesquisa, mas tem um vídeo que a gente mostra quando a gente faz aí o roadshow do Persona, que tem uma pessoa que diz assim, ela fala sobre o nosso hino, né, de ser modelo, e ela diz, mas a gente também tem muita coisa para aprender olhando para fora. Tem muita coisa dando certo fora daqui que a gente também precisa aprender. Então, eu acho que esse otimismo do gaúcho, ele está muito vinculado numa crença de que nós temos potencial para, né? E eu acho que movimentos que aconteceram nos últimos anos, né, da gente ter um South Summit acontecendo no Rio Grande do Sul, da gente ter essa questão do turismo sendo mais valorizada, tem a ver com essa crença de que potencial o Estado tem. Não tem a ver com uma negação de que não tem coisas que precisam melhorar, porque vem essas coisas, né, na pesquisa. Mas tem essa crença e eu acho que é o grande achado dessa pesquisa, que é essa abertura do gaúcho para o novo, que é o olhar para fora e se dar conta de que talvez tenham outros estados, né, outras pessoas, outras empresas fazendo coisas melhores do que nós, a gente tem que aprender com eles, mas a gente pode fazer isso. A tradição, ou tradition, ele combate o novo? Quando a gente fez a pesquisa em 2017, a questão da tradição, ela foi muito forte nas respostas, inclusive foi o que fez com que a gente definisse os perfis dos gaúchos, porque era uma coisa que gritava na pesquisa, assim, né, a relação do gaúcho com as tradições, daí desde o nível, né, mais desapegado até o nível mais
assim, né, alinhado com isso e defensor e tal. Quando a gente fez a pesquisa desse ano, do último campo, a tradição está super presente, mas veio um aspecto novo que é a abertura ao novo, né? Que é assim, ali no período pós-pandemia ou durante a própria pandemia, os gaúchos tiveram que fazer coisas que talvez não faziam antes, né? Compras online, né? Ter que se informar de casa, ter que participar de reuniões online, porque não podia estar presencial. Então, essas coisas foram mexendo um pouco com essa questão, não do apego à tradição, mas com a questão comportamental mesmo. Eu gosto das marcas daqui, eu quero comprar as coisas que são daqui, mas a internet me dá acesso a coisas que eu não tenho só olhando para cá. Então, essa abertura ao novo, eu acho que fez com que o gaúcho não olhasse só para coisas que ele poderia passar a ter acesso, mas coisas que a gente poderia, todo mundo, evoluir mais olhando para exemplos de fora. Então, acho que esse é o aspecto positivo que traz essa nova versão aí da pesquisa, que é o gaúcho se mantendo muito fiel às suas tradições e tendo orgulho disso e querendo, né, mostrar para fora todo esse orgulho, mas, ao mesmo tempo, estando aberto para trazer para cá aquilo que pode ser bom também. Eu, por exemplo, até cheguei a comentar com vocês dois na saída da apresentação. Vocês estavam no hall, e eu comentei com vocês que eu tenho um pensamento contrário à campanha que está sendo feita, consumo produtos gaúchos aqui no Rio Grande do Sul, entende? Eu acho que essa campanha poderia ser feita em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, tal. Mas aqui, eu tranco, aqui eu estou desvalorizando tudo aquilo que os outros estão fazendo para cá. Entende? Então, consumir produtos gaúchos, ok, mas não aqui. Né? Eu sou uma Gessi Lever, eu digo, não vou mandar mais sabonete para lá. Eles que ficam com vale quanto pesa, do que eu. Né? E pronto, entende? Então, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser pensadas. Né? Para que a gente não passe a ser melhor que os outros de uma forma nada legal, entende? E a gente vê essa preferência por marcas daqui, ela é natural do gaúcho, assim. Claro. A gente viu isso na outra versão, a gente vê de novo, né? Mas isso não significa que o gaúcho está fechado para o que é melhor. Então, tem essa questão da preferência pela marca local, já é natural, mas ele tem essa comparação, né? A comparação do custo-benefício que ficou muito mais fácil aí com pandemia, né? Internet, compras online. Então, cada vez mais o gaúcho presta atenção nessa decisão inteligente, né? De comprar, de fato, o que faz sentido, o que é melhor, o que tem qualidade, o que tem preço. E se for gaúcho, é melhor ainda, né? Então, já tem essa questão, assim, desse interesse acima, né, da média. E aí, de novo, na comparação com o mercado nacional, a gente não vê isso. Lá, a preferência é por marcas nacionalmente conhecidas ou internacionalmente conhecidas. Né? E as decisões são bem mais racionais, né? Quando a gente olha para o grupo de controle do que quando a gente olha para os gaúchos. Só que os gaúchos também evoluíram nisso. Antes era menos, talvez, racional e muito mais olhando para o que é daqui. E agora tem um mix das duas coisas, né? Eu valorizo o que é daqui, mas tem que me entregar um custo-benefício e qualidade que façam sentido para essa escolha. Nós falamos de otimismo, falamos de que as coisas estão evoluindo. A pesquisa apontou que o gaúcho é carente, que o gaúcho acha que é pequeno perante os outros. Não teve nenhuma vez de que... Nenhuma das perguntas que... Puxa, eu estou carente, ninguém olha para mim, ninguém me vê. Não teve, assim, não teve. É claro que, assim, que nem a Paty comentou, assim, a gente tem o reconhecimento dos pontos que a gente tem para melhorar, né? Inclusive, lá quando a gente pergunta o que é ser gaúcho, esses pontos vieram também, né? Então, tem um reconhecimento, assim... às vezes eu acho que a gente é muito duro, que a gente tem algumas questões que a gente... né, alguns trouxeram até a questão de ser um pouco mais machista, de um reconhecimento, assim, dessas questões que a gente teria, que a gente tem que resolver também, né? Nos comparando com lá fora. Tu pegou um ponto... Acho que essa coisa do machismo terminou, né? Do machismo. Isso não existe mais. Não existe, né? Não tem mais problema nenhum. Não precisa mais falar sobre isso, né? Não, eu acho que
Isso está sendo superado a cada dia que passa, cara. Mas é uma caminhada, né? É uma caminhada. É uma caminhada. Continua ainda o ranço babaca? É uma caminhada. Eu acho que sim. Inclusive, quando a gente compara os nossos perfis lá, né, do que a gente encontrou, uma coisa que nos chamou a atenção quando a gente cruzou com o perfil demográfico foi que a gente tinha um percentual maior de mulheres como exploradoras, né, que é o perfil mais aberto ao novo. Mas elas são? E elas são. Mas aí, quando a gente for entender o porquê de ter um perfil maior de exploradoras, surgem muitas questões que acabam sendo um pouco, né, uma consequência também desse machismo, que é a necessidade da mulher ter todas as funções que tem, né, de ter um trabalho formal, mas também ter muitas responsabilidades em casa que acabam, né, sendo uma responsabilidade final dela, e isso exige que ela seja exploradora quase como que uma obrigação, né, de dizer assim, eu tenho que ser exploradora, porque eu tenho que achar... É um modo de sobrevivência, né? Tem que encontrar alternativas, ser mais criativa do que a média. Exatamente. Né? Então, acho que isso mostra um pouco, assim, que a gente tem ainda, né, uma consequência disso que impacta a mulher aqui também. Do teu ponto de vista, isso vai demorar muito a fechar? Aí é uma previsão, assim, difícil. Não sei. Não, eu acho que assim, né? Não, eu tô vendo que tu tá desconforme com a coisa. Tu, pessoalmente. Eu tô. Exato. Sim. Não, eu acho assim, e aí, até cruzando com os dados da pesquisa, eu acho que essa abertura ao novo, quando a gente fala, às vezes quando a gente fala novo, a gente acaba caindo um pouco assim, novo é tecnologia, né? É adotar uma nova tecnologia, um novo canal de compra, um produto diferente. Mas também surgiam muitas questões sociais quando a gente fala de novo. Uhum. E as pessoas trouxeram histórias conectadas a isso. Então, eu acho que nessa perspectiva do gaúcho estar se mostrando mais aberto para o novo, e a gente vê que a maior parte das pessoas está num perfil que é conciliador, eu acho que a gente tem um cenário positivo nesse sentido, das pessoas aceitarem mais falar sobre esse assunto, né, e também serem impactadas por conteúdos que falam sobre esse assunto, e a partir disso pensarem, mudarem atitudes. Então, acho que nesse sentido, eu acho que eu vejo um cenário positivo, assim, né, de pensar sobre esses assuntos também como o machismo, né, e também outros problemas sociais, assim, que as pessoas trazem como uma questão de provocação, né, o novo no sentido de provocação, né, que isso está chegando até elas e às vezes, e muitas vezes dentro de casa mesmo, que foi o que a gente ouviu, e elas estão olhando para isso e agora eu tenho que pensar sobre isso porque faz parte da minha vida. Isso é uma doença babaca silenciosa. Exatamente. Tem uma questão bem interessante na pesquisa também que eu acho que conecta com isso, que é a questão dos valores do gaúcho, né? E família é um valor muito importante para o gaúcho, e a família do gaúcho, né, pelo que a gente vê na pesquisa, não é a família só o núcleo duro ali, né, quem mora junto, tem uma extensão de comunidade. Então, a gente vê que a evolução desse comportamento do gaúcho, isso que o Dani traz de a gente ter a maior parte do estado num perfil que é conciliador, né, a gente tem 3 perfis na pesquisa, o guardião, que ele é mais fechado, mais conservador, o conciliador, que ele é bem apegado às tradições, mas ele aos poucos está evoluindo, está se abrindo para essas coisas mais novas, e o explorador, que é o exemplo que o Dani deu ali, que tem mais mulheres, enfim. Quando a gente vê esse perfil conciliador sendo maioria, a gente vê que o gaúcho, ele vai se movendo e evoluindo tanto o pensamento quanto o comportamento a partir das suas relações próximas, né? Essa família e essa comunidade em que ele está inserido é que vai trazendo esse contexto do novo para ele, porque ele confia em quem está muito próximo, né? Então tem essa coisa, né, do gaúcho ser desconfiado. Quando a gente faz as perguntas ali na pesquisa, a gente vê que ao mesmo tempo ele confia muito naqueles que estão muito próximos. Quando pessoas muito próximas começam a trazer essas conversas, né, começam a trazer a questão de que, o mundo mudou, isso aqui não faz sentido nenhum, né, esse conservadorismo, machismo, enfim, o gaúcho, de fato, começa a se abrir para isso. Esses diálogos começam a acontecer. Então, a pesquisa traz um recorte ali que a gente enxerga de evolução, não de solução, né, para esses problemas. Mas, aparentemente, pelo que a gente vê, são coisas que antes talvez estavam debaixo do tapete e que agora estão vindo para a mesa da sala, né? Estão virando conversas, estão gerando reflexões. Então, tem um caminho muito longo, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente, como Estado, tem que evoluir muito nesse sentido do machismo, da homofobia, de todos esses temas, mas parece ter uma abertura para que essas coisas agora sejam discutidas. E elas precisam ser coletivamente discutidas. Não pode ser o homem
a mulher, né? É um tema social e a sociedade precisa discutir junto. E essas reflexões têm que ser coletivas para nos levarem para frente. Uma expressão, o mundo mudou. O Dado Schneider começou fazendo as palestras dele dizendo, né? O mundo mudou bem na minha vez. Eu quero dizer que eu acho que o mundo está mudando de minuto a minuto, na nossa vez. É real time agora. Né? Isso aí. Não tem mais dizer o mundo mudou na minha vez. Eu acho que o mundo é uma constância, né? Esse momento tecnológico, né? É uma coisa assim impressionante, né? Eu estava discutindo inteligência artificial pegou um candidato em Campo Bom e transformou o cara no candidato opositor, né? Então ele falando, sabe, a voz dele, tudo direitinho. Por quê? Porque com a inteligência artificial tu consegue fazer isso e vira um escândalo, né? Inclusive no dia que nós estamos fazendo isso, a RBS Investigação, né, está com a pauta em cima desse processo do que é a inteligência artificial, que eu digo, quando eu comecei a ver a internet, redes sociais, Meta, YZ, cacete, não sei o quê, me deu medo. Mas a IA, ou AI, como diz, né, os americanos, cara, tá me dando muito medo. Muito medo. E foi muito o que a gente ouviu nas ruas, né? Porque quando a gente foi para fazer a versão nova do Persona, a gente não sabia exatamente qual ia ser a abordagem da pesquisa, né? A gente vai, como o Dani falou, pra rua assim, o que é ser gaúcho pra ti, né? E aí a gente começa a ouvir e começa a entender. E essa questão do novo, que é isso, né? Assim, muita coisa mudando ao mesmo tempo, é tecnologia, né? Assim, eu não consigo nem acompanhar. Foi isso que veio desde o início, né? Desde as primeiras conversas. Então, isso que a gente está trazendo aqui é o que está na cabeça das pessoas, nas ruas. E foi por isso que a gente foi atrás desse entendimento do novo, né? Porque veio das ruas isso. Então, a gente também não sabia o que ia vir, né? E essa questão do novo estava muito presente. E como a Paty falou, né? Diferente da outra versão da pesquisa, onde a tradição era o que guiava, né? Era o que diferenciava. Essa questão da tradição, ela tá em todas as personas, né? Mesmo aquela que não tá, aquela que tá mais aberta ao novo, ela traz a tradição junto, né? Aquela que tá menos aberta também tem a questão da tradição. Não quer dizer que o mais tradicional vai ser menos aberto ao novo, né? O novo, ele tá presente, assim como a tradição tá presente, né? Então, tá muito vivo isso, assim, essa complexidade do medo do novo, mas ao mesmo tempo eu preciso me abrir porque tá ali, né? A inteligência artificial tá ali. A gente tem que saber lidar com ela, né? Enfim, saber criticar. Um dos nossos perfis, que é o perfil Guardião, traz inclusive isso, o medo, né? Em relação ao novo. Que é esse medo de não conseguir pegar com a mão, não saber o que vai acontecer, né? Eu tenho medo porque eu acho que no momento ela está muito mais pro mal do que pro bem, né? Então, esse é o meu medo, entende? Eu sou a favor total, blá, blá, blá. Eu tenho lido muito sobre inteligência artificial e inteligência humana, entende? Eu acho que esse conflito é um conflito muito grande que está aí hoje, né? E me assusta porque eu não vejo nada para o bem, entende? Estou vendo coisas que muito, muito voltadas para o mal, né? E cada dia mais, né? Não sei se o ser humano está insatisfeito, se ele quer um movimento não tão lento de mudança, que ele quer que venha tudo e que tudo possa acontecer, né? Eu já cheguei a pensar nisso. Tipo, muda de uma vez. Né? Por exemplo, nós estamos hoje discutindo a pirâmide invertida do Rio Grande do Sul. Isso mostra a pesquisa na Persona? Não tem um capítulo específico, né, sobre isso, mas é um movimento que a gente acompanha faz tempo, assim. Eu acho que no primeiro Persona a gente falava, né, isso já aparecia ali nos resultados porque já estava começando, né, os targets. Né, os targets exatamente já mostravam isso, e a gente vem acompanhando, assim, porque
já faz alguns anos que a gente tem essa perspectiva, assim, né? De que o Rio Grande do Sul seria o primeiro estado no Brasil onde a gente teria essa mudança. Né? Uma das pesquisas que a gente fez entre personas, que foi o Cápsula, um dos capítulos era sobre isso, né? Era sobre o fato de que a gente teria cada vez, né, faixas etárias, uma participação maior das faixas etárias maiores e que a gente deveria se preparar para isso como mercado. Então, não foi um assunto específico do Persona, mas ele está presente no perfil, né? Porque a gente sempre quando a gente vai fazer o estudo, a gente tem que seguir, assim, né, direitinho o que a gente tem de configuração do público, principalmente com uma pesquisa como Persona, porque é uma pesquisa que a gente faz amostras que sejam representativas das regiões do estado, né? Então, em cada região, a gente tem que pegar lá os dados oficiais de quanto a gente tem de cada público para aplicar, né? E aí, nesses dados, a gente sempre já acompanha ali, a partir do IBGE, o quanto essa mudança veio acontecendo, né? Para que a gente tivesse esse cenário de pirâmide invertida. Tu acha bom isso? Tu acha que essa pirâmide invertida dá mais segurança? Segurança? Pro invertido. Pro invertido. Segurança pro invertido? Não, eu acho que assim, eu acho que a gente vem, né, se preparando para isso. Eu acho que é uma coisa que tem que estar na vida de todo mundo, né? Acho que a gente... Eu não sei se a gente está preparado... Uma das grandes discussões desse século é o etarismo. Sim. Né? Isso. Isso é uma pauta constante. É uma pauta constante, né? Eu não acho que a gente está preparado, assim, como sociedade, porque até é difícil da gente pensar, né? Às vezes a gente pensa, assim, em quanto tempo a gente vai durar, assim, né? A gente está acostumado... A gente sempre está acostumado com a geração anterior, né? E aí a geração anterior sempre foi vivendo mais tempo. Então, eu não vejo, assim... É uma coisa difícil da gente se conectar. Eu acho que tem um caminho, como mercado também, para a gente olhar para isso. Mas eu acho que tem iniciativas que já focam nisso. E eu acho que as pessoas têm falado bastante sobre isso. Né? E acho que nesse sentido a gente vai se preparar, assim, para conseguir... Eu acho que é uma oportunidade para o nosso estado, né? É um dado, é um fato de realidade, então não é algo que a gente possa escolher. Mas pensando principalmente do ponto de vista de marcas, empresas que estão aqui, é uma oportunidade de ter esse olhar e pensar... Né? De que maneira eu vou atender melhor esse público. 20% da população é gente para chuva. É bastante gente. Né? Tem produtos que podem ser pensados para esse perfil de consumidor em todos os segmentos que a gente pensar. Então, eu enxergo como uma grande oportunidade para as empresas que estão aqui, para as marcas que estão aqui, de, inclusive, poderem ser pioneiras, talvez, em algumas coisas que no Brasil inteiro ainda não foi pensado para esse público. Né? É verdade. É verdade. Da gente viver isso primeiro e depois... Até porque tem... Cara, é aquilo que eu constantemente estou dizendo. Tu tem a mania de hostilizar, tu tem a mania de repente... Agora, Zé Neném. Como Zé Neném? Porque não estuda, não trabalha, não faz isso. Como assim, cara? Né? Porque o cara tem a obrigação de, dos 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, trabalhar. Né? Ele tem a obrigação de sair de casa. Ele tem a obrigação de... Sabe? De fazer uma porção de coisas que ele não quer fazer. Então, se define pejorativamente, entende? As coisas. Né? Então, do Zé, o Baby Boomer, tem uma... Sabe? Eu não consigo enxergar aquelas grandes diferenças que todo mundo diz, entende? Né? Eu sempre tomo um cuidado muito grande, assim, com as diferenças geracionais, porque concordo total contigo. A primeira reação é sempre a gente hostilizar de alguma forma, né? Ou as pessoas hostilizarem, porque é um comportamento muito diferente do que elas viviam. E aí eu sempre lembro, assim, da minha geração, porque eu sou geração Y, né? Então, na minha geração tinha muito aquele discurso... do propósito, né? E aí tinham vários estudos, vídeos que mostravam o quanto a gente começava a se desconectar um pouco daquela coisa de carreira, de fazer milhões de cursos, de focar na carreira totalmente e buscar ter um equilíbrio maior, né? Buscar empregos que a gente tivesse mais... que se conectassem melhor com o nosso propósito, que a gente ia dar menos valor pro dinheiro, né? E mais valor para a gente realmente estar se sentindo satisfeito com o que a gente fazia. E eu não acho que isso não aconteça, tá? Mas eu acho que
sempre quando a gente vai analisar, a gente tende a ir para um extremo, assim, de que agora é tudo assim. E nesse caso, por exemplo, da geração Y, é claro que isso aconteceu para algumas pessoas, né? Mas a gente, pro todo, hoje, eu não considero que aconteceu, sabe? Porque eu acho que tem muitos fatores que cruzam, que atravessam as pessoas e que fazem com que essas coisas se adaptem ao que acontece, assim. Né? A gente está falando de uma sociedade que não é igual para todo mundo, né? Por exemplo, nesse sentido. Não é todo mundo que consegue ter o conforto, por exemplo, de não trabalhar, né? E de não estudar. Não somos Beatles, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, né, é uma coisa também, assim, primeiro que tem essa tendência, assim, da gente olhar e negar, né, e olhar aquele comportamento e não achar que aquilo pode existir para essas pessoas, ao mesmo tempo que tem que ter esse cuidado, assim, de entender que, ali é uma tendência, né? É uma coisa para a gente olhar, analisar, cruzar com o que a gente vê e entender o que daquilo vai fazendo sentido ao longo do tempo e o que, às vezes, né, naquele momento parecia algo super pungente, assim, algo super que se destacava, mas que com o tempo vai se adaptando ao que a gente vai vivendo, assim. As coisas mudam muito rápido, né? Então tem que ter muito cuidado com essas super conclusões, assim, de que agora vai ser assim, né? E com os preconceitos, né? Porque eu acho que nós todos, não só gaúcho, ser humano, a gente tem uma tendência de achar que a maneira como a gente fez é a receita para dar certo. Não quer dizer muito, mas é o gaúcho mesmo. Mas por isso que é importante investir em pesquisa, né? É importante investir em conhecer, entender o que tem por trás, né, desses comportamentos e ver de fato o que é uma tendência que depois, né, vira um comportamento de massa, né, ou que tem preponderância. E experiência? Eu acho que se mistura. Mas quando a gente fala em tendência, a gente está tentando, né, muito mais em pesquisa, ver aquilo que é um comportamento futuro, que talvez esteja incipiente ainda no momento atual, mas que ele pode se tornar algo relevante, né, do ponto de vista de comportamento de várias pessoas no futuro. Então, a gente olha muito para isso. A pesquisa cápsula que a gente fez, a gente tentava investigar um pouco isso, né? Então, o que era algo que começou a contar, que estão falando sobre agora, mas a gente quer entender se de fato tem fundamento para se tornar um comportamento no futuro, né? A do Dani vai saber mais que eu aqui, mas um dos exemplos que a gente tentou investigar é a questão da sustentabilidade naquela pesquisa, né? O quanto os gaúchos estavam olhando para esse tema e estavam dispostos a fazer investimento ou, né, pagar mais caro por algo desde que tivesse, né, um fundamento sustentável por trás. E aí, naquela pesquisa, naquele ano, o que a gente teve ali de resposta foi que era ainda um aspecto bastante racional para o gaúcho. Então, eu vou investir em algo sustentável desde que isso também me traga um benefício econômico, né? O sustentável só pelo sustentável, ainda não estou disposto a fazer o investimento. Fazendo coisas assim, tipo a Zara, né? Vai comprar e não te dá sacola, né? E sabe, as coisas meia louca, dizendo eu sou uma empresa sustentável. Não, né, cara? E não vingou isso. Eu acho que tudo que tentam imposto não vai embora, sabe? O ESG não funcionou e acho que não vai funcionar, né? E tá na cabeça de cada um, de cada empresário, de cada marca, de dizer o que... Porque se tu pesquisar, todos são insustentáveis, né? O ESG eu acho que é um tema... mais gás carbono, outro consome não sei o quê. Cara, não tem... Não tem o completo. Não tem o completo. É que é muito amplo, né? O ESG é um tema muito amplo. E eu acho que é bem o que tu falou. O ESG é um tema que ele está muito vinculado ao propósito de cada ser humano e de cada empresa também, né? Então, as práticas serem sustentáveis nos negócios tem muito a ver com a maneira com aquela que tu acredita que é o certo ou o errado de fazer negócios. Não existe uma fórmula, né? Então, mas é um tema importante, né? Que tem que ser discutido, que tem que ser... Menos, eu acho que não funcionou, mas pelo menos a conscientização já está mais. Eu vejo pelas minhas netas, né? Vou, papel no chão não, né? Então, isso é bacana. Isso não havia, né? Então, há uma conscientização, há uma procura de chegar a uma qualidade melhor de vida, né?
E essa pesquisa cápsula trazia isso também, essa questão da qualidade de vida, né? Tinha uma das tendências ali que era bem-estar. E aí era uma tendência na época, depois a gente foi atravessado por uma pandemia, então ficou mais forte ainda, né? Essa questão da saúde, do cuidado, né? Não só da saúde física, mas da saúde mental. A gente via bem forte lá como um ponto. E aí depois, pós-pandemia, isso... A gente viu agora, né? Inclusive, assim, uma das principais mudanças... Pegou um ponto... Eu fiz um podcast com psiquiatras sobre o que representava a enchente para o ser humano, né? Porque eu acho que mexeu muito com todos nós, né? Eu tive dias que eu não podia ouvir um trovão. Né? Eu tinha dias que eu não abria a janela para não ver que estava chovendo, né? Porque isso me dava angústia, me dava pavor. Né? Então, essa mexida na pesquisa foi mostrada, da cabeça das pessoas? Foi mostrada. Foi mostrada tanto na pesquisa em si, né, que a gente aplicou no ano passado, porque a gente já tinha ali, na verdade, assim, numa parte do campo, a gente teve uma enchente, inclusive teve, né, a gente teve que pausar a captação, depois a gente voltou, porque a gente estava lá aplicando e a gente teve, né, uma enchente que foram aquelas que aconteceram no ano passado. Então, as pessoas falam bastante sobre isso, né? Sobre serem impactadas. Nessa segunda atualização que a gente fez esse ano, que era específica sobre isso aparece bastante, né? As pessoas falando do quanto elas foram impactadas. Mas o que a gente viu disso, assim? Né? Todas, né? Não as que perderam, não as... Não, todo mundo com esse assunto... dando uma importância muito grande para esse assunto, né? Se dizendo impactado, sim, né? Mas também a gente não viu uma sensação de... A gente não viu uma sensação negativa, assim, sabe? Quer dizer, não negativa, eu me expressei mal. A gente não viu uma sensação de desesperança. Acho que essa talvez seja a palavra. Porque, assim, mesmo sentindo isso, mesmo reconhecendo o quanto foram impactadas, essas pessoas trouxeram uma sensação de que as coisas, a partir dali, iriam melhorar, né? Vão melhorar. Então, muito nessa sensação de comunidade, de se juntar, que já vinha da primeira aplicação do Persona, né? Que das pessoas dizendo assim, não, a gente vai superar isso junto, a gente tem que focar na reconstrução agora do que a gente perdeu, a gente tem que focar na solução das questões que precisam ser ajustadas para que não aconteça novamente. Falaram muito das marcas, muito, assim, né? Mostrando o quanto elas ficaram orgulhosas de quem apoiou, de quem de fato fez alguma ação, o quanto elas ficaram chateadas com aquelas que não fizeram e elas tinham uma expectativa de que fizessem alguma coisa. Elas celebraram aquelas marcas. Foi verbalizado isso. Foi verbalizado, né? Elas ficaram orgulhosas daquelas marcas que tiveram ações, inclusive elas compartilharam muito isso, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê que as pessoas têm não é comum a gente ver assim, as pessoas compartilhando várias coisas de marca, dizendo, olha isso aqui que legal, assim. E a gente viu muito isso, elas mostrando assim, olha, essa marca que eu gosto muito está fazendo uma ação, né, em prol aqui dessa questão que para mim é muito importante. Então a gente viu isso muito acontecendo, além até delas compartilhando as campanhas que algumas empresas precisaram para se recuperar, né? Aquelas que lançaram produtos especiais ou que lançaram alguma campanha, né? Eu preciso vender meu estoque porque é a única maneira de eu conseguir reconstruir a minha fábrica que foi impactada. A gente viu também as pessoas citando isso como, não, eu fui lá, eu compartilhei, né? Eu apoiei, eu comprei esse produto porque eu quero apoiar aqui como sociedade, né? Eu quero que a gente se apoie para que dê certo. Não, esse orgulho é maravilhoso. Maravilhoso. Essa força, a gente fez, tu me convidou para um podcast logo depois que tinha acontecido ali as enchentes, e eu me lembro que eu falei que dessa relação, né, dos gaúchos com as marcas, porque a gente já tinha ali todo o resultado da pesquisa Persona, mas a gente ainda não tinha essa atualização pós-enchente. Mas eu me lembro que eu disse que as marcas com quem a gente estava conversando, a gente estava dizendo que o silêncio para o gaúcho também comunica, né? Então, as marcas que não estivessem presentes naquele momento, elas iam ser percebidas. E isso veio, né, exatamente nesse dado aí que o Dani está trazendo depois,
do orgulho que os gaúchos sentiram de todas as marcas que se mobilizaram, que fizeram coisas, e a decepção aparece ali com um percentual alto também, daquelas que eles viram que não fizeram, que eles tinham expectativa que fizesse, né? E eu tenho depoimentos de empresários aqui do Sul também, dizendo que, olha, a minha loja foi impactada e as pessoas da comunidade iam para saber se podiam fazer alguma coisa, iam lá porque queriam pagar o carnê, porque queriam comprar um produto para de fato ajudar. Então, essa relação de marca do gaúcho é diferente do que a gente vê no resto do Brasil, e ela tem essa questão de uma expectativa que vai muito além do produto e serviço, né? Que é uma relação com o Estado mesmo. Essas marcas que não participaram chegaram a postular alguma coisa, dizendo, pô, não põe isso na pesquisa? Como assim? Eu não. Ah, entendi. Não, a gente colocou lá, não teve nenhuma. Tá nas respostas, né? Tá Mas nas a gente tem, na verdade, o que a gente mostra, quando a gente mostra a pesquisa, é o percentual, né? Eu não me lembro exatamente qual é o percentual de pessoas que citaram isso, mas é um percentual relevante que cita, né? Que se decepcionou, que sentiu falta de marca se posicionando. 45%, assim, algo em torno disso. É bem alto. É muito. Bem alto. E o início foi terrível, né? A gente se assustou com a presença dessas marcas. Mas acho que depois elas se recompuseram e acabaram fazendo, mas... Tinha um pouco de receio das marcas também do que fazer, né? Uma questão reputacional, assim, principalmente com as marcas de fora aqui do Rio Grande do Sul que eu conversei, que logo que veio a enchente, tiraram as campanhas daqui, porque ficavam também preocupadas de estar fazendo alguma comunicação fora do contexto, de estarem sendo inadequadas, enfim. Então também teve isso, né? E que aos poucos a gente foi conseguindo também retomar, porque para quem tá fora daqui era difícil também de entender o que estava acontecendo. Eu falava muito com o pessoal de São Paulo e os caras diziam, vem cá, então até outubro vocês estão mortos. Tinha um pouco essa... Tem ainda, né? Com o aeroporto, assim, né? Eu tenho tentado, como a gente tá levando persona, né, para fora aqui do Rio Grande do Sul, a gente já fez várias rodadas em São Paulo, tanto com clientes quanto com agências, a gente tem levado também... mostrado o que está acontecendo de fato no Rio Grande do Sul, porque tem uma preocupação legítima das pessoas de fora daqui, de que a gente está vivendo um luto, de que a gente está vivendo um período difícil. Então eu tenho levado todas as festas que têm acontecido no interior, o público que está presente nessas festas, a realização agora da Expo Inter, que foi super importante, né? É um símbolo do estado para fora, né? Da nossa força, de que a gente está de fato retomando, porque é também uma questão, o Rio Grande do Sul sim precisa ainda de ajuda, né? Mas ao mesmo tempo os gaúchos não estão vivendo um luto, os gaúchos arregaçaram as mangas e estão fazendo o possível e o impossível para reconstruir o estado. Então é um momento em que a gente precisa que essas marcas de fora, que as empresas que tinham planos de investir aqui, seja em mídia, seja com novas fábricas, seja com novas lojas, mantenham os planos, né? Porque é isso que vai fazer o Rio Grande do Sul ser grande de novo e tomara que maior do que era antes, né? Exatamente, é isso que a gente espera. Mas eu acho que esse foi o grande ponto positivo da enchente. O novo reconhecimento do Rio Grande do Sul, né? Porque ninguém esperava que o gaúcho sofresse, né? Até pela distância que nós estamos na ponta. Na ponta. Né? Então é difícil nos ver, né? E outra coisa, eu entendo assim, talvez a Pati possa me dizer melhor, porque ela tem uma vivência maior de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tal. Mas o Sudeste vê muito mais o Norte e o Nordeste do que nós. Porque eles acham que nós temos vida própria, né? Que o Rio Grande do Sul é um estado diferente. A prova é que a gente já tentou se separar, né? A gente já tentou uma porção de coisas, né? Né? Tá aí o 1835 que diga, né? Aliás, o Márcio aproveitou muito bem isso, né? O 20/9 e 1835 são coisas bacanas, né? Eu acho que tem questões de negócio, eu acho que é mais complexo, assim, acho que tem questões de negócio que fazem as marcas tomarem as decisões dos investimentos delas, que às vezes não tem a ver exatamente com o gaúcho ser diferente ou com o Nordeste, tem questões populacionais, tem questões de incentivo que faz uma fábrica ir para um lugar ou não ir, né? Tem outras complexidades. Mas eu acho que a enchente fez com que o Brasil olhasse para o Rio Grande do Sul, eu concordo plenamente contigo, e fez mais, né? Gerou um engajamento nacional em prol do Rio Grande do Sul, que também fez, eu acho, com que o gaúcho visse que
essa questão do separatismo, de querer ser tão, né, diferente, não faz sentido. Não porque tem muito benefício da gente se conectar e aproveitar essas sinergias, né? As pessoas vieram para cá para salvar o Rio Grande do Sul, além dos gaúchos estarem na rua, né, todo mundo se ajudando e se salvando. Então, acho que foi um movimento que também ajuda nesse sentido de, olha, o Brasil veio para cá, né? O Brasil olhou para nós, o Brasil quis que o Rio Grande do Sul, né, saísse daquilo ali. Claro que nós tivemos, por exemplo, em épocas não tão longe assim, o Rio Grande do Sul invadindo o Brasil, né? Levando sua cultura tradicional para Goiás, levando para o Mato Grosso, levando para o Norte, né? Mas isso até em função de que fizeram cagadas com a nossa cultura, né? Nós éramos monoculturistas, né? Queimávamos o solo não reagia mais, e aí a gente foi invadindo outros solos, né? Mas isso foi a coisa de sobrevivência e tal. Né? E aí tem o dado, também cheguei a te apresentar isso, de que nós estamos diminuindo a população. Não só porque estamos saindo do Rio Grande do Sul, né? Principalmente os grandes centros hoje estão nossos, né, do Rio Grande do Sul. E eu coloquei para te lembra, o litoral está crescendo muito. É um novo polo que surge aí violentamente. Né? Isso pode ser um complemento do Persona? Eu acho, né, que tem muito uma relação com... Tem uma relação com o que a gente viu no Persona, porque o que a gente viveu nos últimos anos fez com que a gente aprendesse novas formas de fazer as coisas. E eu acho que uma dessas coisas que a gente aprendeu foi de que a gente pode trabalhar em outros lugares, né? De que a gente pode estar mais próximo da nossa família. De que também existe nas outras cidades do estado cidades que têm crescido, que têm tido qualidade, né? Têm tido serviços de qualidade, têm conseguido formar polos de educação, de tecnologia. Então, eu acho que as pessoas elas começaram a reconhecer mais isso a partir desses movimentos que a gente teve e ver que talvez não faça mais sentido vir todo mundo, né, depois de uma certa idade, morar na capital, seja para estudar, seja para trabalhar. Então, eu acho que esse movimento também parte disso, sabe? A gente ouviu as pessoas falando sobre essa reconexão com o lugar da onde elas vieram a partir dessa necessidade ali, né, dessa pandemia de, às vezes, eu vou voltar lá, vou voltar a morar com meus pais, porque, né, não posso sair de casa, então pelo menos vou ficar aqui numa casa onde tem as pessoas da minha família, né, e aí acabaram se reconectando também com aquele lugar, também com aquelas pessoas. Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Um reconhecimento, assim, de que com o mundo do jeito que é hoje, né, com a digitalização acelerada que a gente viveu, as coisas se tornaram mais possíveis, né? A gente não precisa mais estar presente numa capital para que a gente consiga desenvolver as coisas que a gente precisa. Eu faço uma relação grande com isso, assim, né? Própria questão do litoral, assim, né? As pessoas redescobrindo ou descobrindo que elas podem morar na praia, né? Que elas podem morar lá, elas podem fazer as coisas de lá. E tem todo um polo... faz isso, né? Como? O carioca faz isso. O carioca faz isso? Exatamente. Faz isso. Exatamente. Né? E aí tu vê um polo de serviços se fortalecendo no litoral, né? Tu vê serviços de saúde de maior qualidade, tu vê empresas abrindo né, abrindo suas sedes lá também, ou abrindo unidades lá. Então eu acho que isso tá levando mais vida para esses lugares, tá levando mais qualidade para esses lugares, e as pessoas estão descobrindo que elas podem ter uma boa vida lá. Né? Sim, ter qualidade de vida. Ter qualidade. Quando eu estava na RBS de Santa Catarina, o discurso do Espiridião a mim era fazer de Laguna a Florianópolis um polo universitário. E que, de fato, acabou acontecendo. Né? Sim. Mas ele dizia de que os caras iam ter escolas maravilhosas, qualidade de vida importantíssimo, vão estar beira-mar, vão estar em lugares bonitos, alegres, gastronomia das melhores, né, do mundo, e que isto era um atrativo, e de fato acabou acontecendo um grande atrativo. Né? E eu acho que o litoral gaúcho está começando a acontecer isso. Está lá o Nix de Santa Cruz desenvolvendo, a Ubra
desenvolvendo, o La Salle, gente que está indo para o litoral fazer, como tu disse, prestar serviço, educação, que está cheio de coisas que podem ser feitas, né? Hoje eu diria que no litoral tem cafeterias que nós não temos em Porto Alegre, né? Certo? A única coisa que não dá certo no litoral é abrir uma churrascaria. Não? Então, por quê? Não. Os caras fazem churrasco. Cara, se tu passar de avião num domingo pelo é muita litoral, concorrência. Entendi. Sim, né? É verdade. Cara, todo mundo quer assar sua carninha, fazer não sei o que e tal. A prova é que a Melnick realiza um evento que é o Planeta Atlântida. Sim. Né? Sim. Por quê, né? É o maior churrasco a céu aberto do mundo. Né? Mas o cara que passa pensa que tem uma indústria aqui embaixo produzindo horrores. Exatamente. Né? E tu tocou num ponto, né, que eu acho que é até corrigindo o que eu falei, assim, não é buscar qualidade de vida, eu acho que é buscar até mais qualidade de vida do que a gente tem aqui. Porque é que nem tu falou, né? É conseguir trabalhar, conseguir ter uma boa vida num ambiente de mais qualidade de vida, né? Porque tu tá no litoral, tu tá na praia, que nem tu falou, às vezes tu tá numa outra cidade com uma paisagem melhor, uma vida mais saudável, de fato, né? Do que a vida na cidade grande. Então eu acho que talvez essa seja um pouco da relação que as pessoas estão fazendo, sabe? É o melhor um pouco dos dois mundos, assim. Equilíbrio, né? A busca por um equilíbrio maior. Por fim, vê porque a gente está falando há 56 minutos, né? Impressionante. Não parece. Não parece. O que essa pesquisa pode ajudar mais o mercado? Vocês já disseram muitas coisas, mas para dar o grande finale, tu que está me olhando, vamos lá. Eu acho que tem um ponto de como fazer essa comunicação assim com o gaúcho, né? Que é muito isso que a pesquisa tenta ajudar o mercado, porque uma coisa que a gente vê muito, a gente viu na outra versão, a gente vê de novo, o gaúcho tem essa relação de conexão com as marcas, né? Que foi reforçada aí com a questão das enchentes. Ele quer essa marca presente, mas tem que ser da forma correta, né? Ele quer se ver representado. Ele não quer o estereótipo. O que é o correto? E é complexo, porque aí o que é o... isso? Sem estereótipo, né? Assim, ele quer o cenário, ele quer a linguagem, ele quer os valores, essa questão dos valores da família, do trabalho, que é um valor para o gaúcho, né? O trabalho como um fim, a educação. Então, tem um desafio para as marcas, assim, entenderem isso e muitas vezes as marcas de fora, né? Que também tem mais dificuldade, às vezes vem para cá e traz ali o estereótipo do gaúcho na campanha para tentar se conectar com ele. E aí o gaúcho se afasta, né? Não se conecta. Então, acho que tem um ponto, assim, que a pesquisa também tenta ajudar de ouvir desse gaúcho o que é te representar da forma correta, como é que a gente traz esse orgulho para dentro da comunicação. Um ponto que o Dani trouxe, né? Esses pontos que o gaúcho entende ainda como um potencial de desenvolvimento. Como é que as marcas se conectam com isso para que o gaúcho se veja representado pelas marcas. Então, acho que tem também esse ponto da comunicação, né? Que a gente sempre tenta também entregar algumas dicas, assim, de como se comunicar melhor, se conectar melhor com esse gaúcho. Quando vocês fazem essas apresentações para as agências, para os clientes, essa conduta é a conduta da reação deles? Sim. A gente geralmente, esse ponto gera insights, assim. A gente vê muito essas conexões acontecendo ali quando a gente apresenta. Então, né, vamos trazer tal coisa. Aquela campanha que a gente fez com cenário tal, como foi legal. A gente vê muito esse ponto, assim, eles sempre geram um interesse, uma curiosidade, até de nos pedirem dados adicionais, assim, como é que é isso com um recorte de alguma região, sim, ou com um recorte de algum perfil específico. Isso, aí a gente tem, né, no banco de dados, a gente consegue buscar esses recortes e aí a gente entrega depois, faz uma outra apresentação, né, se fizer sentido. Isso não tem fins lucrativos, não? Não. Não, tá muito vinculado ao propósito da nossa área, que é a gente quer ter esse conhecimento mesmo aprofundado, a gente quer ser, né, temos a ambição de ser especialistas em comportamento do gaúcho, mas a pesquisa está à disposição do mercado, todas essas apresentações que a gente vem fazendo e os roadshows são para compartilhar conhecimento, para colocar esse conhecimento à disposição, porque a gente acredita que as marcas fazendo essa comunicação de uma maneira mais assertiva, se conectando melhor com os gaúchos, vão ter mais resultados. Isso vai fazer com que o mercado como um todo tenha mais resultado e, por consequência, a gente também, né? Tu disseste que tem um vídeo de apresentação, que tu tem um videozinho que... Temos vários vídeos. Temos. Temos muitos vídeos. Temos. Tem um vídeo. Quanto tempo
tem esse vídeo? Acho que tem uns de 5 minutos, mais ou menos, né? Que é o inicial, aquele que resume a pesquisa. Isso, e depois tem um que a gente que foi gravado mesmo na rua, né? Das entrevistas com as pessoas. Vocês podem me ceder esse vídeo para que eu abra ou encerre o podcast com esse vídeo? Com certeza. Claro, sim, com certeza. Claro. Tem um vídeo com os depoimentos das pessoas, eu acho que é o mais legal, assim, porque tu vê tudo que a gente falou ali a gente sendo dito por elas. Abrir ou encerrar? Tu que sabe. Não, Tu que sabe da edição. Discutindo aqui, tudo aberto. Acho que pode abrir, eu acho que abrir é legal. Porque já traz uns insights ali do que vai vir do que a gente conversou aqui. Eu acho que é legal. Ilustra bem. Então, gente, é raro conversar com gente que quer um Rio Grande maior, que quer um Rio Grande mais, né, mais saudável, que quer um Rio Grande com presença mais digna no cenário brasileiro. Vocês representam isso. Eu só tenho uma dúvida. Será que o mercado reconhece isso? É que tem um ranço bobo. Mas eu não vou falar desse ranço. Vou deixar. Né? Quero agradecer vocês. Estou às ordens sempre. E nós vamos abrir esse podcast com esse vídeo. Tá? Que tu te compromete a me mandar ou mandar para o Regis. Mando. Que é o dono da Gorilas aqui. Ele é um Gorilas pequenininho, mas tudo bem. Então tá, gente. Saúde. Combinado. Saúde. Muito obrigada pelo convite. Saúde. As canecas são de vocês. Muito obrigada. Eu já tenho, vou deixar.